Saudações a todos, aqui é o Wander do canal Cavalcante Precisa Renascer. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021, às 17 horas e 8 minutos, aqui na minha casa, para mais um vídeo sobre pandemias, como realmente se propagam. E agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre a última pandemia das 3 que houve no mundo. Porque não houve outra pandemia no mundo a não ser estas 3. E essa pandemia que eu vou falar agora é sobre a pandemia da AIDS, que apareceu pela primeira vez na cidade de São Francisco, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Bom, eu vou resumir um pouquinho essa história da AIDS, porque com certeza todo criminoso nunca confessa o que cometeu o seu crime. Então os Estados Unidos nunca vai falar que eles é que criaram a AIDS em laboratório. Porque eles ficam falando que a AIDS apareceu lá na África, quando o pessoal lá da África comia aqueles macacos verdes. E pegaram a AIDS comendo o macaco verde. E aí os brancos foram lá e transaram com os pretos e pegaram a AIDS. Poxa vida, mas veja que coisa mais cretina, imbecil e idiota. E só pode ter sido dito por um criminoso, psicopata. Se a AIDS existisse nos macacos africanos, vocês acham que haveria humanidade hoje, no século XXI ou no século XX? Porque vocês acham que os africanos não estão comendo macaco? Aliás, não só os africanos, até os índios brasileiros, todo mundo come, todos os índios em todos os países do mundo sempre comeram macacos. Então, se já tinha AIDS lá nos macacos da África, naquele tempo, lá desde milhares de anos atrás, vocês acham que ia existir gente lá na África? Olha que coisa mais absurdo. Só pode, para falar uma merda disso aí, só pode ser americano mesmo. Aliás, diga-se de passagem que os Estados Unidos da América é a besta do Apocalipse lá da Bíblia e do Alcorão. É porque o Alcorão, a Bíblia e o Torá falam a mesma coisa. Ah, não, o Torá não, porque o Torá é antes de Jesus. Mas então vamos falar sobre a AIDS. A AIDS apareceu lá em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1981, e ninguém sabia exatamente o que era. E uma coisa muito interessante, ela foi no começo transmitida por viadinhos e homossexuais masculinos. Tanto que era uma doença considerada na época só de homossexuais masculinos. Sapatonas não tinham esse problema. E aí que, poxa vida, as pessoas que ainda têm um pouco de inteligência, e isso obviamente 10 anos depois, porque daí 10 anos depois a ciência chegou num acordo, teoricamente, sobre isso. E obviamente que eu comecei a analisar o que estava acontecendo em volta e eu pude analisar a seguinte coisa. Mas o que eu analisei tem lógica. O sul dos Estados Unidos geralmente é onde ficam todas as fábricas de armamentos. Poxa vida, será que essa chuva aqui agora vai atrapalhar a filmagem? Bom, mas vamos lá então. Eu quero que fique. Eu não vou apagar porque tem que ficar natural. É que está caindo uma garoa agora. Então, mas o que acontece? No sul dos Estados Unidos tem fica todas as fábricas de equipamentos militares dos Estados Unidos. Tanto o material bélico, canhão, balas, tanques, seja lá o que for, como aqueles laboratórios para guerra química e bacteriológica. E aí eu fico imaginando então que nesses laboratórios que criam vida em laboratório, foi criado a AIDS. Só que o pessoal, quando criou esse vírus, não sabia que esse negócio aí era essa doença que hoje conhecemos como AIDS. Eles acabaram se contaminando por algum corte, por alguma coisa, ou pelo ar, ou seja lá por onde for. E como poxa vida, metade da população do mundo é bissexual, isso desde o tempo de Jesus, então eles acabaram passando uns para os outros. E quando eles saíam dos laboratórios, eles acabaram contaminando os outros também. E como demorou anos, aliás, não, e como os homossexuais e bissexuais, eles são muito promíscuos, então eles transam com 5 hoje, 5 amanhã, 5 depois da manhã, e se vocês fizerem uma pesquisa da AIDS, a progressão dela é astronômica, tanto que ela é pandemia. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença de pandemia e epidemia no próximo vídeo. Que tem sim uma diferença, segundo a classificação dos anos
80, 90, até 90. Então, por isso que foi fácil de transmitir a AIDS para todo mundo, porque todos os cientistas americanos e o povo americano, na verdade, ele tem acesso ao mundo todo rapidamente, porque eles têm dinheiro. Então eles vão para qualquer lugar do mundo a hora que eles querem. E aí, obviamente, que talvez uma grande parte da população americana é homossexual e bissexual, então foi fácil espalhar essa doença para todo mundo. Agora, eu queria falar também sobre a progressão dessa doença. E como que ela se transmite. No caso do vírus da peste negra e da gripe espanhola, esses dois vírus, e talvez outros que a gente talvez não conheça ainda, eles conseguem sobreviver fora de hospedeiros, seja qual for, humanos ou não humanos, por meses. Porém, a mesma coisa não se dá com a AIDS. A AIDS precisa estar dentro do corpo da pessoa para que ela consiga sobreviver. Porque eu me lembro, eu tenho até um dos vídeos que eu falei sobre isso, até não me lembro dele, aqui no canal Cavalcante Precisa Renascer, que eu assisti uma palestra lá na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo em 1995, e que a palestrante lá falava que o sangue com AIDS, se for colocado num recipiente fora do corpo, em 5 minutos o vírus morre. O vírus da AIDS precisa sim de um sangue do ser humano, ou de um porco, ou seja lá do que for, para continuar vivo e se reproduzindo. Então, o que acontece? Então, a pandemia da AIDS, porque a AIDS é a terceira e última pandemia que houve no mundo até o dia de hoje, 2021. Diferentemente da gripe espanhola e da peste negra, ela só se transmitiu através do sexo. E vejam só que coisa interessante. Mesmo tendo essa certa dificuldade de ter que só se reproduz dentro do corpo humano, o que a torna muito inferior à gripe espanhola e à peste negra, ela se transmitiu até tal ponto que em 1982... Poxa, agora a chuva aumentou um pouco, será que vai aparecer no vídeo? Bom, mas se por acaso apareceu, eu faço de novo amanhã. Então, eu não me lembro agora se foi em 1980, não, 1990, eu não me lembro. Teve lá acho que foi nos anos 90, isso daí. Teve um ministro da saúde aqui do Brasil, que falou que se a AIDS continuasse crescendo no mundo todo, 1 de cada 3 pessoas no mundo teria AIDS. Isso num prazo aí de 20 anos. Que seria hoje, 2020. Poxa vida, 1 de cada 3 pessoas no mundo ter a AIDS no mundo todo, desde 1981 até hoje. Então dá 49 anos. Em 49 anos, a AIDS passou de 1 para 1 de cada 3 pessoas no mundo. Só que existe um pequeno detalhe nessa questão da AIDS. Poxa, eu não vou falar sobre os Illuminati, porque daí vai ficar muito longo. Pesquisem na internet. Mas os Illuminati querem matar 70% da humanidade e implantar um reino demoníaco na Terra. Então acabou sendo inventado um paliativo para a AIDS, porque a AIDS, apesar de só se reproduzir no corpo humano, ele é muito eficiente, mais eficiente que a gripe espanhola e a peste negra, porque a AIDS depende da falta de caráter das pessoas humanas para se reproduzir. Ou seja, se dá mais tempo para a humanidade, aí 90% da humanidade vai morrer de AIDS. Por falta de caráter, por falta de responsabilidade, por falta de tudo. Por falta de alma, é tudo uma coisa do demônio. Então compensa para esses Illuminati continuarem mantendo a AIDS como uma epidemia, uma pandemia, aliás, porque a AIDS é pandemia. Porque ela é mais eficiente que qualquer outra pandemia que já existiu no mundo. E se preparem para vocês terem certeza absoluta do que o que eu estou falando é verdade. Porque se vocês pesquisarem na internet,
Os Illuminati estão preparando um reset mundial. Pesquisem para saber o que é reset mundial. Aí o governo de todo mundo, inclusive o brasileiro, vai chegar uma hora no futuro e vai falar para as pessoas a seguinte coisa: nós não temos mais dinheiro para dar remédio para AIDS para vocês, povo brasileiro. O que acontece com os... Hoje deve ter 60 milhões de pessoas no Brasil com AIDS, porque a diretora... Poxa vida, eu não posso falar o nome dessa mulher, que senão eu vou matar ela. Mas teve uma diretora lá do governo, lá em 2016, ela foi lá na televisão e falou que em 2016 haviam mais ou menos 45 milhões de pessoas no Brasil com AIDS. Isso devido à quantidade de remédio que se fabricava na época para aidéticos e consumo interno. Vocês imaginam isso? 45 milhões de pessoas com AIDS no Brasil em 2016. E agora? Então, e faça uma pesquisa também para saber quantas pessoas que morrem de AIDS por ano, mesmo tomando a medicação. Porque o remédio tem um efeito colateral tão grande que não tem escapatória. Morrem milhões. Não, milhões não digo, centenas de milhares de aidéticos morrem todos os anos por causa do remédio. Imagine o governo falando que agora não tem mais dinheiro para dar o remédio. Quantos milhões vão morrer por ano? Agora, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Imagine morrendo 60 milhões em um ano. A calamidade que vai ser para a economia do país acontecer um negócio desse. Ou para o mundo todo, não é só para o Brasil. Se os governos de todo mundo parar de dar remédio para esses vigaristas, canalhas que pegaram o AIDS por irresponsabilidade, o que vai acontecer na economia mundial? Então a AIDS é a pior pandemia que já houve, das 3 que houve no mundo, é até a pior que existiu até o dia de hoje, porque isso daí sim depende do ser humano para transmitir um para os outros. E o ser humano é tudo um canalha. Não, com raras exceções. O ser humano estão todos endemoniados. Eu volto a insistir pela 3ª vez. Isso é causado pelo egoísmo. Vocês são egoístas. Só se preocupam cada um por si e Deus por todos. Então é isso. Agora começou a chover, eu vou ver se o barulho da chuva está atrapalhando essa gravação. E a próxima gravação agora eu faço a partir de amanhã. Então até o próximo vídeo.